instabilidade e aquele medo, né? E aquela ansiedade. Eu até estou meio confortável nesse ponto, né? E a questão é que eu não esperava um fechamento de 2025 que começou lá em cima fazendo assim, na minha cabeça. Dia 17 de dezembro, agora, a gente teve um pequeno né, problema que eu posso dizer que mudou, de certa forma, boa parte da minha vida. Meu pai tem 95 anos e minha mãe tem 84, eles vivem sozinhos lá em Louveira, por decisão deles, né? Eles mudaram para o interior para ter um pouco de sossego. E meu pai já estava andando de andador, aí ele pegava a cadeira de rodas dele para ir andando mais rápido e tudo mais, e no final das contas ele já estava ficando mais na cadeira de rodas do que outra coisa, mas se virando sozinho, né? Tinha um carrinho lá dele, de cadeira de roda ele pegava, subia o macaco lá, entrava de baixo, depois a minha mãe tinha que pegar ele lá de baixo e tirar ele de lá de baixo para poder levantar, e minha mãe com 84 anos e magrinha, né? Tadinha, estava toda quebrada também. Bendito dia 17, meu pai foi fazer algo simples, né, que era ir no banheiro, que para ele já era alguma coisa complicada, porque ele tinha que encostar a cadeira de rodas na frente da porta, a cadeira não passava, aí ele segurava na pia, subia e depois virava e ia no banheiro. Eu não sei o que aconteceu, porque a gente não sabe exatamente. Eles queriam e querem viver sozinhos. E a gente... meu pai acho que desequilibrou, e aí ele caiu, não bateu nada, mas ele tem já, há 25 anos, uma prótese na perna, ele deve ter torcido a prótese, essa prótese já está antiga, né, porque parece que a validade desse tipo de coisa é 15 anos, mas já está 25, então ele já está com artrose. Deve ter torcido, e o fato é que meu velhinho ficou lá, deitado no chão, com a minha mãe tentando levantar ele, obviamente não conseguia fazer isso, né? Isso era 8h30, mais ou menos, da noite, minha mãe chamou a ambulância, foram lá, buscaram, e aí eles tiveram a ideia de chamar a minha irmã. Isso aconteceu 8h30 da noite, chamaram a minha irmã 11h30 da noite. Foi para a Santa Casa, graças a Deus, eles moram lá em Louveira, falei sobre isso, eles têm uma saúde espetacular, atenderam muito bem, tiveram uma suspeita de fêmur quebrado, mas era só a questão da prótese dele, né? Mas descobriram uma anemia. Estava tão séria que ele teve que tomar bolsa de sangue. De lá para cá, ele já caiu em anemia mais uma vez, já teve que ir para a Santa Casa mais 2 vezes, descobriram uma infecção na urina, estava saindo já pus, né? E o fato é que a gente teve que se desdobrar, né? Eu tenho mais 2 irmãos, um deles está na Bahia, ele veio nessa época, graças a Deus ele veio nessa época por causa das férias, né? Apoiou a gente lá no que pôde. Mas as coisas ficaram difíceis, de uma hora para outra. As nossas vidas, de certa forma, foram mudadas. Então a gente teve que começar a lidar com o cuidador, né? Pagar cuidador, que é caro. Achar cama, alugar a cama hospitalar, não sabia que precisava de colchão pneumático, porque senão dá escara e fica tudo machucado. Essas coisas a gente não sabia, e a gente foi aprendendo, né? Então, tiveram decisões difíceis, conflitos, principalmente por causa da minha mãe, que não está aceitando muito bem o cuidador, entrando na cozinha santa dela. Mas não é fácil, né? Eu não estava prevendo, nem estava preparado para isso, para ser bem sincero.
As minhas prioridades eram totalmente outras. Eu até estava revisando, porque, assim, essa mensagem aqui eu gosto de pregar todo começo de ano, né? Eu fazia isso com os adolescentes, e é bom porque a gente precisa ser relembrado das coisas. A última vez que eu preguei essa mensagem foi em 2023. Olha só qual era a minha preocupação. Eu falei sobre promessas de fim de ano. Fazer 30 minutos de atividade física. É sério. Não que não seja importante, você entendeu? Mas a questão é que assim, putz, você estava só pedindo isso, meu Deus do céu. E a gente entra em 2025, em 2026, com uma série de coisas. Eu até achei que na segunda internação do meu pai ele ia, né? Acho que 3 dias atrás ele falou que ele está bem melhor, graças a Deus. Oração dos irmãos, eu agradeço por isso. Falou para mim que vai viver até os 100. Falei, ai, Jesus. Não que eu não queira, mas ele está bem, assim, lúcido, graças a Deus. O Senhor deu... Eu não posso dizer que a bondade do Senhor não nos atinge nessa hora. Porque, como eu falei, ele está tendo todo o apoio, a prefeitura lá é excelente, a gente encontrou uma das cuidadoras que foi cuidar dele na Santa Casa, era a irmã, né? Então ela se afeiçoou ao vozinho, já deu umas dicas, ela trabalha no cuidado domiciliar da prefeitura, quer dizer, foi tudo assim, né? Mas o fato é que a gente não consegue prever futuro. E mesmo que a gente se prepare, sempre vão acontecer surpresas. A gente pode sonhar, e a gente deve sonhar com as coisas. O Carlos falou sobre isso no domingo passado. Mas a gente deve contar com a bênção e a bondade de Deus, sim. Mas a vida, em alguns momentos, ela vai se tornar incerta. Mesmo contando com as bênçãos de Deus. Isaías 43:19 é o texto que a gente tem usado para esse mês. Né, Bruno? A palavra diz assim, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Eu fico pensando no meu caso aqui. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Eu acho interessante o contexto desse versículo, porque é um versículo que fala sobre dificuldade, né? Ele fala assim, a partir do 14, ele diz assim, não está aí, mas assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Por sua causa, ele está falando com Israel, enviarei um exército contra a Babilônia, obrigarei os babilônios a fugir nos navios de que tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, seu Santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão. E também os chacais e as corujas, pois por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que o meu povo escolhido se refresque. É interessante esse versículo, porque é como se Deus estivesse falando assim, vocês lembram lá do faraó, do mar vermelho? Eu abri o mar, vocês passaram? Esquece isso daí, vou fazer um negócio maior. É o que ele está falando, né? Vou fazer algo espetacular. Deus ele estava prometendo fazer algo maior com os babilônicos, que era justamente o contexto de dificuldade que eles tinham naquela época. Deus prometia libertação àquele povo. E ele continua fazendo isso hoje. A gente tem problema? Sim, mas Deus continua nos livrando e nos abençoando. Deus sempre tem algo novo e específico para nós. Ele sempre está pronto para interferir na vida humana quando existe necessidade. E eu me pergunto, o que
Deus tem para mim hoje? O que Deus tem para essa igreja hoje? De novo, independente da facilidade ou da dificuldade do momento, o que Deus tem de novo para nós? E talvez uma pergunta que tenha a ver conosco, porque Deus é Deus e Ele vai atingir a gente. Mas uma pergunta que tem a ver conosco é: o que a gente precisa fazer, ou deixar de fazer, ou ser, para que isso venha a se concretizar? A ideia de que Deus faz coisas novas, ela está presente aí em muitos lugares da Bíblia. Eu gosto muito dos textos de Hebreus 11 e 12, que falam sobre pessoas comuns como nós, no Velho Testamento, que são heróis da fé. Hebreus 11 é conhecido como galeria dos heróis da fé. Pessoas comuns, pessoas que perseveraram, creram que Deus ia resolver e foram atendidos, né? Eram íntimos de Deus, eram pessoas que agradaram a Deus, que lembra, sem fé é impossível agradar a Deus, e esses agradaram, porque tinham fé. Hebreus 11, 38 a 40, ele fala assim, ele termina o capítulo 11 dizendo assim: este mundo não era digno deles, esses caras ali do Velho Testamento, vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. E olha só que espetacular, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Esses homens e mulheres, eles creram e confiaram, e receberam o que precisavam no tempo certo de Deus. E com a gente pode ser assim também. Porque além das promessas específicas de Deus para as nossas vidas, ainda a gente recebe, além do que esses heróis, que foram pessoas que a gente às vezes admira de fato, além do que eles receberam. Hebreus 12 dá um vislumbre disso. Hebreus 12, 22 a 24, ele fala assim: vocês, porém, eu estou achando que está ali, tudo bem, beleza, desculpa, gente. Vocês, porém, o escritor de Hebreus está falando com a gente, tá? Você aí que está sentado na cadeira aqui, eu que estou aqui em cima, né? Porque isso se aplica a mim também. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus que é o juiz de todos. Vocês chegaram a tudo isso. Eu não vou discursar sobre cada uma dessas coisas, mas me parece que é bastante coisa que a gente recebe, não? Aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. O que ele está falando é assim: olha só, está vendo? Esses caras ali no Velho Testamento, eles receberam muita coisa, e receberam realmente a promessa que Deus tinha dado. Só que vocês, irmãos, na igreja, vocês viram, vocês têm a concretização da salvação humana. Deus já se revelou na figura de Cristo, já morreu naquela cruz, o sangue dele foi jogado por cima de vocês, como figura que era feita quando eles faziam os sacrifícios, e esse sangue purifica de todo o pecado, e por isso nós podemos ter paz com Deus. Nós não devemos nada para Deus. É esquisito isso? Merecemos? Não, né, Gessé? Não, mas a bondade de Deus nos segue todos os dias, porque o sangue de Cristo nos cobre. Nós somos privilegiados. Nós temos revelado a nós todo o mistério de Deus para a salvação do mundo, e podemos ter certeza da nossa salvação. Se eu cair duro aqui, eu vou para o céu, velho.
Eu vou estar com Deus para sempre. Viveremos para sempre com Deus em festa, em alegria plena, em uma nova realidade, onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem choro. O único choro que eu quero ter lá é de alegria, por estar vendo o meu Senhor. Deus sempre tem o melhor para nós. Mas, enquanto isso não chega, como é que a gente faz? Como viver esperando o melhor de Deus, tanto para essa vida quanto para o fechamento da história humana finita, como a gente conhece? E Hebreus é um livro interessante, porque é um livro interessante na Bíblia. Na verdade, é uma carta à igreja de judeus no mundo inteiro, daquela época, judeus convertidos em todo o mundo. Eles estão sendo pressionados, perseguidos pelo Império Romano, alguns estão sendo mortos, muitos dos discípulos são empalados no meio de Roma e jogam betume em cima deles e queimam eles. O autor aí, que ninguém sabe quem é, gente que fala que é Paulo, Pedro, quem mais? Priscila, Apolo, alguém dá mais aí? Não, né? Ninguém sabe, a verdade é essa, tá? A gente só vai saber lá no céu mesmo, tá? Nem sei se a gente vai precisar fazer isso, mas enfim. Esse autor, ele está preocupado ali em reafirmar convicções sobre a superioridade de Jesus, né? Acima de toda a lei, toda a tradição judaica. Ele está fazendo isso para judeus, lembre-se disso, né? Ele está olhando para o Velho Testamento e falando, Jesus é superior a isso, aliás, ele é o cumprimento de todas essas coisas, né? E uma das formas que ele faz isso é dizer que Jesus é justamente esse cumprimento, né, do que estava escrito na lei e nos profetas. Jesus, ele cumpria toda a alegoria, né, do Velho Testamento, toda a sombra, tudo aquilo que representava o Velho Testamento. Mas ele está usando o que havia sido escrito como base para o que precisava ser revelado. Jesus Cristo é o sacerdote final, o homem perfeito, o sacrifício final perfeito. Ele aponta para isso, para um povo que sofre. Eles estão basicamente sofrendo por algo novo, porque eles creram no Messias. Enquanto eles eram judeus, fácil, porque o judaísmo era tolerado pelo Império Romano. Mas quando eles se tornam cristãos, eles começam a ser perseguidos. Então, a apresentação do que foi um dia no passado, com o seu cumprimento no presente, tem o objetivo de fortalecer e fornecer ferramentas para aquele povo continuar firme no presente. É um povo que sofre. Isso fica muito claro aqui nos capítulos 11 e 12 de Hebreus. Ele apresenta vários exemplos de homens e mulheres de fé, exemplos de perseverança. E o capítulo 11 aí, ele faz isso, e ele vai mencionar várias pessoas, vai mencionar, eu acho que eu vou colocar aqui alguns outros, mas enfim, o fato é que ele apresenta pessoas comuns. E depois de apresentar essas pessoas comuns, ele entra no capítulo 12, do 1 ao 4, falando assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. A fé aqui, 11 e 12, é o tema central. É ela que vai fortalecer e animar aqueles irmãos, e a gente também, até o fim. É exatamente a fé que o autor está expondo aqui nesses versículos, as suas consequências para o nosso dia a dia. Se você quer ver Deus fazendo coisas novas na sua vida, eu diria que é correto dizer que você também deve permanecer na velha e boa fé. Você quer coisas novas? Precisa perseverar no que é básico. E eu quero enfatizar aqui 4 princípios
baseados nesses primeiros versículos de Hebreus 12, para que a gente também não morra afogado nas dificuldades que virão em 2026. Porque você não sabe se vai piorar ou se vai melhorar. Você só sabe que Deus é bom. Porque as dificuldades virão. Claro que vai ter dificuldade. Ou a fé vai nos ajudar também a nós não nos afogarmos nas facilidades. Porque quando está fácil, para que eu preciso de fé? Né? Quem sabe? Mas perseverar na fé é a certeza de que o que não vemos agora vai se concretizar. O cuidado de Deus será constante. E aí a gente poderá experimentar a bênção e a vitória de Deus nesse ano. Hebreus 10:36 fala assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela... Se você não vive pela fé, você está morto, velho. E se retroceder, não me agradarei dele. Olha, isso é pesado, hein? Nós, porém, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Que seja verdade isso na minha vida e na tua vida também. Então, você quer ver coisas novas em 2026? Quer vitória? Quer o shalom de Deus? E a prosperidade que a gente fala é o shalom, a paz completa, a completude, a coisa de estar, ufa. Então vamos ao conselho da palavra. Primeiro princípio que eu queria colocar aqui é o seguinte, lembra que ele fala assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A figura de testemunha aqui, no original grego, a palavra ali é marturos. Marturos é a mesma raiz de mártires, tá? Os sofredores. Ele não está falando para aqueles olhando para trás e falando: olha só, aqueles caras bonitinhos que só tiveram vitória. Não, eles tiveram uns sofrimentos ali para passar por tudo isso, né? E quando ele fala de corrida, ele está mencionando aqui, eu acho que era muito comum naquela época, que os gregos já estavam correndo a bendita da maratona. Maratona era uma corrida de 42 quilômetros entre a cidade de Maratona e Atenas. Então, desculpa se eu falar se é Paulo, que era Paulo que está falando, tá? Porque às vezes eu me confundo. Hebreus a gente não sabe quem fala, tá? Quem está escrevendo, mas enfim. O escritor de Hebreus, ele está olhando e falando assim, ó, testemunhas na tribuna. É como se a gente estivesse com todos esses caras ali do Velho Testamento que fizeram um bom trabalho com fé, olhando para a gente da tribuna, assim, e a gente está lá correndo. E é engraçado, porque se você correr só olhando para o umbigo, você só vai ver o seu problema, né? Mas se você olhar para cima, você vai ver que muita gente já passou por dificuldade, e passou por aquele perrengue, por tudo aquilo que, às vezes, você está achando que é só você que está correndo, mas a palavra diz. Muita gente já passou por isso, e com fé venceu. Então, a ideia é essa. Essas pessoas que não estão no capítulo 11, eu não vou fazer a leitura do capítulo 11, mas faça isso em casa, né? Eles não são só torcedores ali na tribuna, né? Mas eles são exemplos de vida para a gente, vida e fé. E eu vou ler só um trecho aqui, por exemplo, mas ele fala de Abraão, Isaac, Jacó, Sara, José, Moisés. E Hebreus 11, 32 a 40 diz assim, ó: que direi mais? Não tenho tempo, porque ele poderia continuar escrevendo, né? Eu não tenho tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, né? Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas. E aí começou a parte do difícil. Fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados.
e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Eu não tenho as manhas, gente. Se eu estou na cadeia e me botam fora, eu caio fora, meu. Não. Se recusaram. É engraçado que a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai falar, caramba. Eles tinham a ideia de que alcançariam uma ressurreição superior. A tua convicção chega a isso, de fato, de se deixar morrer, porque o Senhor vai te ressuscitar? É algo a se pensar, no mínimo. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Ó povo que sofre! O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Lembra? Nós somos privilegiados. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Eu gosto de ler Velho Testamento. Tem muita gente que adora Paulo, que não sei o quê. Tudo bem, legal teologia. Mas a prática do Velho Testamento era a coisa da intimidade com Deus, de brigar com Deus, de falar o que pensa para Deus. E muitas vezes Deus olha para aquilo e fala, você é bobinho, né? E a pessoa aprende. E como a gente precisa dessas coisas, a gente precisa ser transparente diante de Deus, e no Velho Testamento a gente tem todos esses exemplos. Por que a gente, às vezes, negligencia isso? Então, vai lá. Acho que o primeiro princípio aqui é busque exemplos de fé, né? Busque também exemplos vivos, gente que pode te inspirar, histórias bíblicas, leia livros bons sobre bibliografia dos heróis da fé, gente da própria igreja, os pais da igreja. Tem um livro bem interessante que eu gosto muito deles, que chama Livro dos Mártires. Você leu esse aí, Carlão? Leu? É bom, né? Oi? Foi? Fui eu que indiquei, tá certo. Livro dos Mártires. Gente que sofreu na Inquisição, que morreram ali queimados, com os braços queimando e fazendo assim, ó, glória a Deus. A gente vive um evangelho muito fácil. Eu falo isso por mim mesmo. Às vezes os exemplos estão em casa. Foi engraçado conversar com meu pai um dia que eu fui dormir lá. Eu sentei ali, do lado dele. Eu nunca fui de conversar muito com meu pai. Ele também nunca foi de falar muito. Agora que ele ficou velhinho, ele começou a falar que nem uma... Aí sentei lá do lado dele. Aí ele começou a contar essa história dele. Aí, de repente, ele começou meio que soluçar. Eu nunca vi meu pai chorando. Ele falou, puxa, eu fui lá para a maternidade, para tua mãe ter você, e aí você nasceu, e eu fui correndo para a igreja para agradecer. E depois ali, aquele velhinho sentado ali, ele olha para mim e fala, estava sem dentadura, né, coitado, a vida é boa, a vida é boa. Eu achei que não ia aprender mais nada com meu pai. São exemplos. Talvez seus pais não sejam, tudo bem, ok, mas você tem uma família enorme, que já experimentou Jesus, e que está disponível a história para a gente ser fortalecido, então procure exemplos. 1 Coríntios 13 diz assim, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Quem é exemplo para você aí,
de amor, de esperança, de fé. Minha dica aqui é tenha um relacionamento mais íntimo e mais estreito com essa pessoa, aprenda com ela. E se você puder, incentive ela para que ela continue sendo exemplo. Porque não é fácil ser exemplo de fé. Não é. O segundo princípio que eu queria destacar aqui, o primeiro era procure exemplos, muito bem. Tem gente prestando atenção, muito bem. O segundo é remova obstáculos. Eu achei engraçado porque o nosso devocional, o Gessé mencionou, vou dar um spoiler para você, tá? Que você começou atrasado. Importante é começar, Gessé, muito bem, parabéns. Ele fala sobre Hebreus 11 e Hebreus 12 nesses últimos dias, né? Aliás, acho que anteontem, ou alguma coisa assim, era justamente Hebreus 12. Aliás, eu estou para fazer essa pregação desde o primeiro dia, tá? Que por causa dos atropelos, foi adiando, e eu falei, caramba, eu vou conseguir ou não vou? Estou aqui, né? Amém. Essas coisas, quando a gente vê essas jesucidências assim acontecendo, a gente fala, não, tem que ir. Carrega a fé e vamos embora. Segundo princípio aqui é remova obstáculos, né? No livro de Hebreus fala, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve. A pergunta aqui é, você já tentou correr ou andou com peso nas costas? Se tem uma coisa que me desanima é ter que andar com peso nas costas, por exemplo, andar de mochila. Eu já sou desanimado para andar, né? Mas se for para andar com peso, pior ainda. E aí a verdade é que maltrata a coluna, maltrata o joelho, né? E ele está falando para se desembaraçar, não é só o peso, ele está falando de nós, né? O nosso devocional fala sobre isso, né? Parece que está amarrado ali os pés. Como é que você vai andar dessa forma? Cansa mais rápido. E ele está falando, livre-se do pecado e de tudo que nos atrapalhe. Então, irmão, por mais difícil que seja, para de pecar. Para de acariciar aquele pecadinho desgraçado, aquela coisa que fica lá durante tanto tempo. Tem outra coisa que eu vi no devocional, me marcou muito. Ele fala, saia do chiqueiro. Porque o pecado é aquela coisinha que o Satanás gosta de fazer para te afastar de Deus. Você não vai querer correr bem se você estiver com esse peso nas costas. 1 João 3,8 diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo. Nossa, Rubão, você também, hein? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O crente que vive em pecado é uma incoerência ambulante. E um fracassado perpétuo. Só Jesus livra. Só Jesus limpa. Mas precisa haver arrependimento, precisa ter mudança de vida. E é interessante que Mateus, acho que fortalece essa ideia dizendo assim, Mateus 24, 10 a 13, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos, devido ao aumento da maldade, e esses são os nossos tempos. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O problema não é só o pecado dos outros, é também o nosso. Se você não quer que o amor de Deus se esfrie dentro de você, não deixe que a maldade aumente no seu coração, porque eles se repelem. O pecado faz separação entre nós e Deus. O salário do pecado é a morte. Deus tem vida. Se você escolher outro lado, morte. E se o pecado é um assunto tão sério para Deus, por que viver na direção contrária daquele que dizemos que nós amamos? Não é incoerente? Mas não são só pecados. E os obstáculos? E aquilo que atrapalha? Né? Eu falei muito de pecado, mas as coisas aparentemente bobas ou não pecaminosas que fazemos e nos viciam. Aquele tempo demasiado no Instagram. Aquelas discussões inúteis sobre política. Aquela coisa toda que... Sabe, irmãos, eu saí das redes sociais, não é que eu saí, eu estou lá,
Mas eu parei de logar, desinstalei do celular. É uma perda de tempo. Vou usar talvez para fazer propaganda da minha empresa. Mas é engraçado porque eu consegui recuperar, eu tinha perdido inclusive a senha, eu consegui recuperar esses dias, mas está lá, meu celular não tá instalado. Eu não preciso disso. Cuidado com as coisas que a gente está gastando tempo à toa. Maratona na Netflix, é legal de vez em quando, mas cuidado, né? Tem aquela porcaria lá do Big Brother Brasil, tem gente que adora aquele negócio. Só tem iniquidade naquele negócio, gente. Big Brother é o cocô do diabo com diarreia. Desculpa falar isso, mas é bem isso, tá? É lógico que aquilo lá é explícito, né? Mas tomar cuidado com o que não é tão explícito assim, né? E às vezes a gente vai aceitando a maldade humana na forma de malícia, na forma de... eu vou falar uma palavra difícil para os jovens, tá? Chocarrice, né? É aquela coisa do tipo assim, é piadinha com um negócio, né, de tema sexual, ou aquela coisa do tipo mórbida, que chama para violência. Tem um filme agora concorrendo ao Oscar, parece que é um filme chinês, se não me engano, que fala de um cara que ele se encontra num momento difícil de trabalho, e aí ele, para conseguir vencer no trabalho, ele começa a eliminar a concorrência. Isso quer dizer aniquilar os concorrentes, entendeu? Num modo de comédia. Cuidado com o que não é explícito. Cuidado com as coisas que estão ali no mundo, porque o mundo vai oferecer isso para a gente como se fosse piada, e não é. Eu estava falando com o GC ali, tem muita gente que... O mundo está tão ruim, que as pessoas acham que o normal, por exemplo, é você passar a perna no outro, e quando você não passa a perna no outro, você é estranho. Não é isso? Cuidado. Sai desse negócio. Sabe por que a coisa da malícia e tudo mais são perigosos? Porque você vai engolindo aquilo e daqui a pouco você está aceitando pornografia, você está aceitando outras coisas. É assim que funciona. Não é assim que funciona com droga? Começa com aquela coisinha pequena. Com malícia, também é a mesma coisa. E várias outras coisas. Com violência, é a mesma coisa. Vício por violência. Oi, Ligi? Está tudo líquido, né? Não, está tudo certo, tudo bem, mas a gente não está nesse... Nós não somos deste mundo. Terceiro princípio aqui é concentre-se em Jesus. Nós temos cantado bastante coisa sobre o Senhor como centro, né? Ele fala assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, interessante, pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Foco em Jesus. Parece que a Bíblia sempre liga desânimo com falta de foco. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, e é verdade, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos, lembra, pensem bem, fixe os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O nosso alvo é Cristo. Eu tenho uma foto aí na próxima de um sujeito, eu gosto sempre de usar a figura dele, que é o Vanderlei Cordeiro. Se você é uma pessoa assim mais nova, talvez você não saiba disso, porque isso aconteceu em 2004, tá? O Vanderlei Cordeiro era um corredor de maratona, ele estava ali correndo, acho que era a Olimpíada, se não me engano, e ele estava em primeiro lugar.
Tem a figura do Vanderlei Cordeiro aí, ô Bruno? Tem? Aí, garoto. E aí, ele está correndo ali bem e tal, não sei o quê, está quase chegando lá na linha de chegada, e de repente, um sujeito que o pessoal considerava, ou chamava de beijoqueiro, era um cara que vivia, ele gostava de aparecer nos lugares mais inusitados e beijar a personalidade. Esse cara me pula de fora da área da corrida, para dentro, agarra o Vanderlei Cordeiro e dá aquele beijão nele. Se fosse só pelo beijo, ok, beleza, tá? Mas o Vanderlei Cordeiro, coitado, ele estava em primeiro lugar. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a concentração. E aí, ele chegou em terceiro. Ele perdeu uma medalha olímpica. Não foi isso aí, Zé? Ah, então tá bom. Eu acho que eu estou certo, né? Vamos lá, é 2004, faz muito tempo, né? Você sabe como é que é. Tá certo. Ele perdeu a bendita da medalha que ele tanto almejava, por causa de um beijo. Coitado. Como que a gente pode manter o alvo? Né? Porque distração a gente vai ter de monte, tá? Você tem aí no seu bolso um distraidor ótimo. O do pastor Zé está ali do lado, ele não está nem olhando. Distração sempre tem. Mas como é que a gente mantém um alvo? Gente, não vai ter outro jeito. Você quer ver coisas novas? Vamos perseverar no que é antigo. A gente precisa ler Bíblia, certo? Ter tempo com a palavra de Deus, né? E, por favor, não fale que não tem tempo, porque não ter tempo é não dar prioridade, tá? E não espere resultados diferentes se você não mudar nada na sua vida. Então, precisa ler Bíblia. A gente recomenda o devocional. Devocional tem um versículo bíblico e um devocional. Mas eu vou dizer para você, só aquilo não basta. Ok? A gente precisa se alimentar, senão a gente fica fraco. Outra coisa importante, no de sempre, oração. Oração não é você falar com Deus só, é você escutar Deus falando com você. Porque oração é um diálogo. Nós temos vigílias, vamos ter vigília nesse ano, pastor? Tem Upper Room. Né? Tem várias oportunidades que você pode ter, aproveita elas. Né? Engraçado como a dificuldade faz a gente orar. Né? Eu acho que eu já me ajoelhei nesses últimos dias mais vezes do que eu já fiz nos últimos 5 anos. Digo para minha vergonha. A gente precisa falar com o Senhor, escutar o Senhor. E outra coisa que não pode ser deixada de jeito nenhum é a comunhão. Eu sei que isso pode estar batendo no seu ouvido. Ai, Rubens, de novo esse negócio, precisa vir na igreja. Precisa, meu irmão, porque senão você não se fortalece. Não deixe de participar dos cultos. Né? O quarto princípio que eu queria deixar aqui é não desista. Ele fala, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu lembro que a gente, muito tempo atrás, quando a gente fez um acampamento, e a gente convidou o pastor Simval Júnior, ele deu um exemplo interessante sobre os aviões, acho que na Primeira Guerra Mundial, se não me engano. Ô Didi, era na primeira ou na segunda que teve avião? Ah, foi na segunda? Bom saber com uma pessoa que sabe, né? Obrigado, Didi. Ah, você não estava lá. Muito bem. Aê, Didi, você é demais, hein? Olha, esperto, hein? Rápido. Mas naquele tempo os aviões, sabe o que acontecia? Era uma coisa muito incipiente ainda. Então, o mostrador de gasolina dele, de combustível, ele tinha um negocinho, o ponteirinho, né? O ponteirinho sempre teve. Agora não tem mais ponteirinho, mas enfim, tinha um ponteirinho e esse ponteirinho tinha uma marcação bem no meio. Por quê? Porque se o cara fosse com o avião até onde ele ia e tivesse até a metade, ele conseguia voltar. Certo? Agora, os heróis mesmo, eles passavam. E eles iam. E eles faziam o que tinham que fazer. Eles perseveravam no propósito.
Achei interessante isso, porque depois ele olhou para a minha cara e falou, o Rubens já virou, já passou o meio do caminho. Eu falei, Jesus. E eu estava pensando em desistir do ministério naquela época. Aí eu fiquei com aquele carão, falei, não vou desistir, eu tenho que permanecer. Né? A gente está aqui por um propósito. Vamos ficar firme. Né? Se você acha que já ouviu essa palavra alguma vez comigo aqui, provavelmente você está certo. E é sinal que você perseverou e está aqui. Glória a Deus. Algumas coisas precisam ser repetidas para que a gente se lembre sempre. E cada ano que passa, a mensagem, ela permanece. Se você quer ter prosperidade, o Shalom de Deus em 2026, forças para permanecer, quer ver coisas novas de Deus, persevere. Salmo 1:3 diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, dia e noite, dia e noite, continuidade. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. A gente tinha um versículo aqui de João 15, acho que 16, falando que o Senhor nos deixou aqui para dar frutos. Então, meu irmão, tá difícil? Tá, mas não desista, né? Ânimo, vamos em frente. Tome atitudes que incrementem a sua vida de verdade, né? Então, procure... já esqueceram? Procurem exemplos, muito bem. Remova obstáculos. Concentre-se em... E não... Fica firme. E última coisa, nós devemos fazer isso juntos. Eu quero frisar isso muito bem aqui. Eu tenho passado por momentos difíceis, mas eu tenho feito questão de estar aqui na igreja, porque aqui eu tenho irmãos que olham para a minha cara e falam, Rubão, você não está legal, vou orar com você. E você precisa disso. Todo mundo precisa. Fique firme, né? Vamos fazer isso junto como igreja, como família. Como disse a minha linda filha aqui. E você pode contar comigo. A minha pergunta é, eu posso contar com a sua oração, devoção, apoio em 2026? Amém? Que o Senhor nos abençoe. Pai, obrigado por esse tempo precioso. E obrigado porque o Senhor dá forças, ânimo e um objetivo muito claro, que é estar junto com Cristo, focando em Jesus. É aquele que nós queremos imitar, é aquele que nós queremos parecer, é aquele que nós queremos ter presente em nossas vidas em todo o tempo, interferindo naquelas coisas que a gente não gosta, abençoando e nos sustentando, corrigindo nossas vidas, mesmo por mais que doa. Faz coisas novas em nós, Senhor. Não só aquelas bonitinhas que a gente tanto gostaria ou tem desejo, mas aquelas que nós precisamos. Faz coisas novas em nós, em nome de Jesus. Amém.